paz do Senhor, né? Com o amor de Deus. Vamos começar agora uma gravação sobre saúde e bem-estar. Tá? Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou o sacerdote Jean Cavalcante. Tá? Eu sou psiquiatra bíblico, PhD em teologia, na palavra bíblica. E eu tinha feito um material da universidade sobre saúde e bem-estar, mas deu tanta audiência, está sendo tão visto, que eu resolvi mostrar uma fonte da onde a gente tira a saúde e bem-estar, juntando a Bíblia real com a ciência real. Né? Então, o mais interessante de tudo vai ser isso aqui. Ó. Primeiro, vamos lá em Romanos. Em Romanos diz assim, o ser humano, o apóstolo Paulo, ele diz assim, o ser humano está mudando a ordem natural das coisas, da vida, do que tinha que ser natural. Ele fala em Romanos. Ah, eu acho que é no final do capítulo 1 para o capítulo 2 da Bíblia tradicional. Na Bíblia real, assim, o marido, a esposa, a família e a sociedade devem manterem o amor, a harmonia e a honra para terem o equilíbrio. O primeiro de tudo que ele fala é o amor. O amor, a harmonia e a honra para manter o equilíbrio. Então, ele diz o seguinte: por que para você ter o equilíbrio você tem que colocar primeiramente aqui na terra o amor? O amor, né, ele vai especificar mais na frente, é um sentimento muito poderoso, algo muito profundo, que com amor a pessoa não tem capacidade de fazer o mal para outra. Né? Esse é um dos itens principal. E por que mantém o equilíbrio o amor? A harmonia e a honra são dons, são como é que se diz? Emoções que estão ligadas ao sentimento do ser humano e dos animais. Tá? Ele vai manter esse equilíbrio, tá? Na vida, na família, na sociedade. Então, para quê? Quando eu tenho amor, o dom primeiro, o amor primeiro, o dom primeiro de Deus é o amor. Por isso, de Deus é amor, harmonia e honra para ter o equilíbrio. Ele fala, o marido, a esposa, a família e a sociedade. Não existe sociedade sem uma família, não existe família sem um marido e a esposa. Tem que ter o marido, tem que ter a esposa, para depois ter uma família, para depois ter uma sociedade. E o que é uma sociedade? Uma sociedade é um grupo de pessoas de uma família ou de várias famílias, ok? Então, isso é o mais interessante. Aí, ressaltando de novo, o Romanos fala assim, o ser humano está tirando o sentido natural da vida, mudando o sentido natural das coisas. O que é que causa isso? Confusão, problema, desequilíbrio mental, psíquico, emocional, tá? Das emoções, desequilíbrio mental e outros itens mais. Eu não vou me aprofundar em falar aquele que eu vi na internet, mas eu vou dar só um início. A gente está vendo agora um desequilíbrio mental muito grande sobre o bebê reborn. Ok, perfeito. Por quê? Porque mudou o sentido natural das coisas. A mulher ela tem que ter um marido, tem que ter para gerar sua família, para poder ter o amor real, o amor verdadeiro, o amor sincero de um filho real, para dizer assim, não, eu tenho toda a estabilidade e o equilíbrio mental para dizer assim, agora eu tenho uma licença maternidade, porque é real, não é fantasia, não é fantasiado, é algo real. E tem mais outros e outros muitos exemplos aí. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo muito grande. Ah, as pessoas trocando, por exemplo, a mulher por um robô, porque diz, a robô humanoide é completa e tal, e ela me preenche porque com mulher não vai dar certo, certo? Tem exemplo disso? É, não existe amor real de um ser humano para um humanoide. É um amor doentio, um amor é uma insanidade mental. Não existe isso. Você preencher a vaga do sentido natural que foi criado pela natureza, foi criado por Deus, para poder colocar um humanoide. Não vai dar certo. Né? Então, continuando aqui, a gente vai fazer descobertas sensacional. Próximo tema que eu vou fazer um discovery bíblico,
vai ser sobre o matrimônio, tá? Sobre o casamento. A gente vai agora para o 28º assunto da Bíblia Real, tá? Esse livro você vai comprar na Amazon, ele não fala mentira, ele fala a verdade. Muitas pessoas podem até não gostar do que está escrito ali, mas eu aconselho que leia aquilo que gosta, e aquilo que não gosta você deixa para depois, que você não tá não vai censurar um livro qualquer, você vai censurar a palavra de Deus. Daí que está o problema das pessoas aprendendo a discernir. Etc. Mais sobre os santos dons, os dons, né? Saídas. Tá, então a gente já vai começar aqui, ó. Aqui fala mais sobre os santos dons. Esses dons são as emoções, são os estados emocionais. A gente vai falar em ênfase aqui com amor. Fala sobre vários outros, né? Alegria, tristeza, emoção. Mas fala também sobre o ódio. Então diz o seguinte, o santo preceptor possui muitos dons que já é dado para os seres humanos, desde quando saíram do santo céu e nasceram aqui na terra. O santo preceptor é apenas um, o santo preceptor administra o Espírito Santo, tá? Todos os santos dons, de maneira que tudo é realizado com a santa permissão de Deus, tanto do bem quanto do mal. Tá? Cada ser humano possui dons, ele possui dons, e algumas pessoas possuem o dom da ciência do bem. Tá? E algumas pessoas possuem o dom de zelar das pessoas, e de maneira que, tanto para administrar quanto para realizar trabalhos, os seres humanos desenvolvem esses dons para que eles e elas tenham que estudar no mínimo da alfabetização até a quarta série para possuir uma base de desenvolver-se. Tá? Então diz que apenas um, mas os dons são muitos. O preceptor, o Espírito Santo é apenas um, mas os dons que ele dá para nós, que ele desenvolve, são muitos, ok? Alguns dons dependem de outros, ou não, tá? E diz assim, desde os menores até os maiores dons são perfeitos. Por exemplo, vai falar desde a ética, moral e honra, que é o que a gente faz na universidade, lá faz tudo sobre ética e moral. Esses são os dons para administrar. Para você administrar, você tem que ter esses dons. Tá? Então, agora vamos dar um pulinho aqui. O dom da beleza são as pessoas que nascem providas de beleza. Tá? Bom, o 28º assunto vai da primeira à 22ª estrofes. Diz assim, o amor sincero, a excelência e a bondade dele para nós, e o ódio, a maldade e a maleficência dele para nós. Então fala sobre o amor sincero, a excelência e a bondade dele para nós. E o ódio e a maldade e a maleficência dele para nós. Tem um contraste. O amor é positivo, é um sentimento positivo. Ele traz benefícios para a pessoa. Benefícios. O ódio é um sentimento negativo. Ele traz malefícios para a pessoa. A pessoa que vive com ódio, com rancor, ele pode ser propício a ter câncer. Porque o câncer é uma maldição, biblicamente. O câncer é uma maldição, então a pessoa pode estar propícia a ter um câncer. Tá? Então, esse assunto aqui é maravilhoso. Ó. Os santos dons que Deus deu, o primeiro deles é o dom do amor. Amor. Ok? Porque sem ele será em vão todos os outros dons. Isso é o apóstolo Paulo falando. Ainda que eu proferisse muitos idiomas, ainda que eu proferisse com os anjos sem amor, seria vazio, eu nada seria. E o sino que retine só serve por espírito maligno através dos ouvidos dos seres humanos e para hipnotizar e hipnotizar. Sem o dom do amor, passa a habitar o ódio. Aonde tem um coração, um ser humano que não tem amor, ele vai ter ódio. E o ódio elimina todos os dons que habitam no teu coração. Tá? Ele acaba eliminando tudo. O amor alimenta a alma e realiza o bem para o coração, mas quando tu alimentas o ódio no teu coração, a tua alma torna-se doente e todo o teu corpo adoece. Apodrece e morre. Tá? Não precisa nem morrer, morre vivo mesmo. Então diz assim, mesmo que nós repartíssemos todos os nossos bens para aqueles e para aquelas que estão necessitados, seria em vão, porque será sem amor ao próximo e à próxima.
Ou seja, não será aprovado por Deus se não tiver amor. Só é aprovado por Deus se tiver amor. Só é aprovado pelo universo. O universo tem uma força misteriosa, a força enigma que comanda ele. E aí, quem acredita no universo, que Deus rege o universo, pode ter certeza que o universo também não vai aprovar isso. Todos aqueles que possuem amor no coração, eles eram assim, salvos da inveja, interesse próprio, etc. Quando nós possuímos amor no coração, nós somos bondosos, zelosos, e nós somos livres de vícios de vaidade, moda, luxúria, etc. Tá? Aqueles e aquelas que possuem amor estão livres dos vícios indecorosos, da mente poluída de interesses próprios, de presunção, livres da escravidão, através de espírito maligno, etc. Todos aquelas que possuem amor no coração alegram-se com a sinceridade, honra e justiça. Mas todas as pessoas rebeldes que possuem ódio no coração alegram-se com a mentira e a injustiça, difamação, calúnia, que dentro do Código Penal brasileiro também dá cadeia e dá indenização. Aqueles e aquelas que possuem amor no coração conseguem passar pelas provas de dificuldade e tentação, porque o amor ajuda-nos a superar. Tá? O amor ajuda a superar tudo isso. Deus é um manancial do amor, sincero e real. E o amor é inesgotável. Por isso que diz Deus é amor. O amor, ele é inesgotável. Eu digo apenas em parte. O apóstolo Paulo diz assim: eu digo apenas em parte, porque eu conheço algumas partes da santa profecia. E eu profetizo apenas algumas partes. Mas quando o Senhor Jesus, aquele que é a perfeição retornar, ele revelará os enigmas, segredos e mistérios da Santa Bíblia Real para todos nós. Todos nós nascemos e tivemos que passar por todas as etapas da vida, e Senhor Jesus irá nascer, crescer, até tornar-se adulto para que ele possa aparecer entre nós. Ele fala sobre Jesus, mas lá no livro de Isaías fala sobre o sucessor de Jesus, que seria o próximo Jesus ou o próprio Jesus, tá? Ele diz assim: eu entendo apenas algumas partes da Santa Bíblia Real, mas quando o Senhor Jesus aparecer, nós iremos entender todas as partes da Santa Bíblia Real, da Bíblia Real. Agora agora permanece o amor, a esperança e a paciência, mas o santo dom principal é o amor. Tá? Aí continua assim: ó, ele dá uma definição do amor bíblica, tá? Para a gente entender sobre as emoções, os sentimentos. O amor é abstrato. O que é abstrato? Você não pode ver o amor, não pode pegar, ele não é uma pessoa, ele é um sentimento. Por esse motivo ele é abstrato. Nós não enxergamos nem pegamos, mas nós sentimos através do coração e do tato sensorial quando o amor está nos corações dos seres humanos. Nós identificamos através dos atos de bondade deles e delas. Então, quando a pessoa é bondosa, ela é amorosa, e a gente consegue identificar quem é amoroso e quem não é, quem tem amor e quem tem ódio. O ódio, que é um dom do mal, também é abstrato, não pode ser apalpável, pegável, tal. Nós não enxergamos e nem pegamos, mas nós sentimos através do coração e do tato sensorial. E quando o ódio está dentro dos corações dos seres humanos, nós identificamos através dos atos de malignidade dele e dela. Porque tudo que essas pessoas fazem com ódio é maldoso. O sentimento do ódio é do mal. Então, quando o amor é positivo, ele traz benefícios, o ódio é negativo, ele traz malefícios para a saúde. Eu vou falar em breve cientificamente sobre esse sentimento para a gente fazer o encerramento do assunto. Nós iremos proferir a santa hierarquia do dom do amor. Primeiro, nós devemos amar, honrar e exaltar a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Pai, Filho e o Santo Preceptor. Deus, Jesus e o Espírito Santo, Santo Preceptor. Assim, depois nós devemos amar a si próprio, depois de amar, né? Adorar a Deus, com isso aqui. Amar a si própria, no caso do gênero masculino e gênero feminino, amar os próximos, amar as próximas, próximos e próximos. O que é próximo e próximas? São todas aquelas pessoas que estão mais próximo e mais próximas de ti. Por exemplo,
dentro de uma família, teu filho, tua filha, tua esposa, isso aí vocês têm que amar, que está mais próximo. Ah, o cara está no Japão, eu amo. Amo sim, a gente se comunica, mas não está próximo fisicamente. Pode estar próximo, às vezes virtualmente. E que também amam a ti. Olha, um detalhe: você vai amar as pessoas que te amam, amam a ti. Esse negócio de amar as pessoas que não te amam, tem ódio, cuidado. Cuidado, porque só Deus conhece o coração das pessoas, né? Agora vem aqui, uma hierarquia do amor. Como diz aqui, ó. É, vamos falar sobre a hierarquia dos dons. Então, o primeiro, o ser humano tem que obedecer essa hierarquia, senão muda o sentido natural da vida, das coisas. Ó, adorar e amar a Deus. Adorar só a Deus, tá? Adorar e amar a Deus. Segundo, amar o Senhor Jesus ou o sucessor dele, tá? Como diz lá no livro de Isaías. Terceiro, amar o Santo Preceptor. Muita gente chama de Espírito Santo, tá? Amar a si próprio. Agora, terminou a obrigação da adoração, do amor com a Santíssima Trindade, vem o quarto, amar a si próprio e amar a si própria. Seja masculino ou seja do gênero feminino. O quinto, amar o próximo e amar a próxima que também amam a ti. Se a pessoa te ama, tu vai retribuir com amor. Se a pessoa não te ama, a gente tem que retribuir com justiça e não com amor, tá? Esse é o sentido natural da vida que foi criado desde o início da vida. Se mudar, dá problema. Amar os animais puros e puros e nunca maltratar os animais impuros e impuras. Fauna, por exemplo, a Bíblia relata lá em Levítico que o gato, o gavião, alguns animais são puros. Já relata que o porco é um animal impuro. Ah, porque o porco é um animal impuro, eu também não devo maltratar o porco. Ele tem a função dele na natureza, tá? De limpar, de forçar, de limpar, de comer fruta caída do pé, não deixar apodrecer e servir de alimento para as feras. Ele tem uma função básica que seria essa, mas tem muito mais função fora isso aí, ok? Amar os animais puros e puros, tal, impuros que seria a fauna. Agora, o sétimo seria amar a natureza e sempre mantê-la, a flora. Quando começa a queimar a mata da Amazônia, é, queimar foguete para ir para o espaço, gerando um monte de CO2, é, gás carbônico, monóxido de carbono, eu estou acabando com a natureza, eu não estou amando ela. Eu tô colocando dinheiro em primeiro lugar. Eu estou tendo amor, entre aspas, ao dinheiro, né? Na verdade, não existe amor ao dinheiro. Tá? Se existe ambição ao dinheiro. Amar a natureza e sempre mantê-la. Então, se eu faço isso, eu queimo a mata da Amazônia, eu começo a gerar mesmo de gás poluente, eu não estou amando a natureza, eu não estou mamando e nem mantendo, eu estou depedrando e estou acabando, eu estou levando não só a extinção. O ser humano tem que se conscientizar que se ele não manter a natureza, a fauna e a flora, tá? Que é a natureza também, ele não vai ter futuro nessa terra. A vida dele vai se extinguir aqui nessa terra. Por isso que tem a Saúde e Bem-Estar, as ODS lá, que eu fiz um trabalho sobre isso, falando sobre isso, porque já começaram a se preocupar com isso. Continuando aqui sobre os santos dons do Santo Preceptor, que muita gente chama Espírito Santo, tá? Na Bíblia Real é Santo Preceptor. Só para ficar bem claro, o 29º assunto vai dar 21 a 25ª estrofes. Vê que ele fala um contraste sobre o amor, fala sobre a hierarquia do amor, isso aqui, ó, a hierarquia do amor. E agora ele vai falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons do Santo Preceptor. Então vai falar que tem vários dons, tipo aqui, ó, que as pessoas alimentem sempre o amor no coração e zelem pelo amor próprio, pelo amor ao próximo e pelo amor ao próximo. Todas aquelas que profetizam possuem o santo dom de profetizar, mas os profetas profetizam nunca proferem o que eles e elas querem. Eles e elas proferem todas as palavras de Deus, o que Deus pede para eles profetizar. E não fica inventando conversa. Eles falam tudo que está dentro da Bíblia, tá? Porque a profecia já está aqui dentro. Ok? Então é fácil conhecer um falso profeta por causa disso aqui. Esse item aqui, ó, relata. Toda profecia é para Deus, para que Deus seja adorado, exaltado, honrado e glorificado. Mas a parte ruim
Só acontece porque os seres humanos deixam de adorar a Deus para idolatrar ídolos, pessoas vivas, pessoas mortas, imagens, esculturas, estátuas, fotos, etc. Isso aqui é a Bíblia que está falando isso, não sou eu. A Bíblia fala. Se você vê e faz vista grossa, vai ter problema com isso também. Diz assim: o profeta, o santo profeta e a profetisa nunca edificam e exaltam a si próprio e a si própria, mas a profecia que Isaías profetiza é para exaltar a Deus. Ele não profetiza nada para se auto-edificar, porque sou profeta bom, sou o melhor profeta. Né? Então diz assim: Deus edificou os seus profetas, as suas profetizam para que a adoração, honra e glória seja dado a Ele. Tá? E aqui vai falar sobre o santo dom da música, vai falar sobre os dons musicais, sobre o dom de dialogar, ensinar, interpretar e discursar, tá? O dom de conversar, dialogar, de ensinar, de ser professor, de ser tutor, de interpretar, de discursar. As pessoas não entendem, eu quero ser professor, é um sonho meu. Aí a pessoa diz assim, mas, poxa, professor é isso, professor é aquilo, professor não é reconhecido, não ganha vida de professor. Deus me livre de ser professor, tá certo. Cada um tem seu dom e cada um tem que respeitar o dom alheio. Vou ler isso aqui para ficar bem claro. Existem pessoas que têm o santo dom de dialogar, de conversar, de negociar, de ensinar, de ser professor, tá? De interpretar e discursar, porque até nosso idioma possui perfeição gramatical para que todos possam entender, porque sem a gramática organizada provoca a confusão dos idiomas. Aí, ou seja, a pessoa tem um dom de ensinar, cara, a pessoa tem que ser professor. Hoje em dia, tudo contribui para que a pessoa saia do seu caminho, né, do seu próprio dom. Aqui embaixo fala sobre o dom dos idiomas. O apóstolo Paulo de Tarso, ele falava 14 idiomas, ele tinha o dom dos idiomas. Né? Eu, pessoalmente, falo 2 idiomas, né? Não avançado, o inglês e o espanhol, um pouquinho de francês, um pouquinho de italiano, uma coisa pouquinha, eu sou mais de escrever do que de falar, mas se for preciso a gente conversa um pouquinho. O dom do amor. O dom do amor, esse aí a gente já nasce. E quando a gente cria uma família que tem filhos, a gente aumenta esse dom ainda, né? Porque eu vou explicar por que que esse dom do amor é aumentado quando você tem a esposa, filhos, ou a mulher tem um marido, né? O dom dos idiomas, o dom de interpretar, o dom da sinceridade, pessoas que falam a verdade não ficam com mentira, e por aí vai. Eu só posso dizer aqui, ó, eu posso estar agradecer a Deus porque eu tenho o dom dos idiomas, eu profiro 14 idiomas. Por isso que ele foi missionário, foi em vários países, porque a, ele ensinava no idioma da pessoa. Ele falava 14 idiomas. Era um cara muito estudado, muito culto. Mas eu profiro sempre de maneira para que as pessoas entendam. Tá? Bom, vamos realçar aqui, ok? A questão do amor e do ódio. A gente vai agora para um texto científico, ok? Já está aqui. O assunto é saúde e bem-estar. Fala sobre emoções. A gente destacou só 2 emoções. O meu livro de saúde e bem-estar, o primeiro livro que eu lancei, ele era Psiquiatria da Bíblia Real, da Bíblia Real. O segundo livro que eu estou lançando está pronto já, só vou fazer umas emendas gramaticais, umas correções e montar ele. Eu quero ver se eu lanço ele em inglês, em português, inglês e espanhol, nesses 3 idiomas. É, ele fala sobre saúde e bem-estar, e dentro desse tema, ele entra o tema bíblico, entra o tema científico, entra a definição, entra o tema do dicionário da gramática portuguesa. É, todos esses outros temas ele vêm em conjunto. A Bíblia, o livro mais antigo do mundo, a Bíblia Real, ela fala de todos os temas que você pensar, que você é psicologia, parapsicologia, tudo isso, ela fala sobre tudo isso. Tá. Antes de eu falar sobre amor, eu vou comentar sobre um assunto do que me despertou ser um psiquiatra da Bíblia Real, bíblico, tá? A questão é o seguinte: a gente pode curar uma pessoa através de terapias, exercícios, yoga e tudo mais, de várias dependências ou
de vários desequilíbrio mental sobre sentimento. Mas o que a gente pode também, né, é curar uma pessoa através da palavra. Quando você ensina a palavra de maneira real, ela começa a entender o que realmente está acontecendo com ela, ela tem o poder de autocura, ela tem como se curar. Isso que as pessoas não entendem. Os apóstolos, ele curavam muitas pessoas através do poder da palavra, principalmente doenças psíquicas, que está relacionada à mente, pessoas hipocondríacas, e que também está relacionada, que vai afetar o corpo, vai afetar a alma, vai afetar o coração, ok? Quimicamente, fisicamente. Tá. Então, relacionado a esse assunto aí que é muito interessante, o segundo livro é Saúde e Bem-Estar. Ele vai falar sobre vários temas que está ligado à saúde e bem-estar da pessoa. E agora a gente vai fazer um encerramento, né, início, meio e fim, relatando esses dois sentimentos. Primeiro, amor, definição de amor. Vou mostrar por que, que o amor é benéfico, por que, que a Bíblia fala do amor e a Bíblia também fala do ódio, de maneira que a pessoa entenda. O amor está classificado no dicionário como um afeto profundo e conexão emocional. Tem mais alguns itens, mas esses dois itens aqui é direto, tá? Diz assim, amor é um sentimento profundo de afeto, conexão, compromisso com alguém ou algo. Ele pode se manifestar de várias formas, amor romântico, amizade, amor familiar, amor próprio, até o amor pela vida. Então não existe existe ele define aqui várias maneiras onde o amor pode se manifestar, onde ele pode estar, tá? Onde ele pode acontecer. Tá? Diz assim, o amor é uma força poderosa, que a Bíblia já fala sobre isso, que nos motiva a cuidar, zelar, apoiar e nos envolver emocionalmente com as outras pessoas. O amor pode trazer o quê? Alegria. É um outro sentimento. O amor, ele está ligado à alegria. Você tem amor, você tem alegria. Segurança e inspiração para fazer qualquer trabalho, para escrever um livro, para cuidar da família, para trabalhar, ele gera uma inspiração. Se você gosta, você tem amor pelo que faz, o cara te dá uma tarefa, você vai lá, faz ela, a pessoa diz, nossa, como a pessoa trabalha bem, mas que a pessoa gosta daquilo que faz. Ela faz aquela tarefa com amor, com inspiração, com segurança, tá? Sendo um dos sentimentos mais fundamentais e poderosos da experiência humana. Agora a gente está falando sobre psiquiatria, sobre psicologia, sobre a ciência bíblica. Né? Ó, cientificamente, o amor desencadeia uma série de reações no corpo, envolvendo aspectos psicológicos, físicos e químicos. Ela vai agir psicologicamente, física e quimicamente. Vamos ver como que ela vai agir no aspecto psicológico. O amor vai agir no aspecto psicológico, ele vai causar uma sensação de conexão, felicidade, alegria e segurança. O amor pode aumentar a empatia. O que é empatia? A empatia é a questão de você escutar a pessoa e se pôr no lugar daquela pessoa e entender aquilo que a pessoa está falando. Isso é chamado de empatia. Né? Ó, fortalecer vínculos e gerar bem-estar emocional. Tá aqui, ó, saúde e bem-estar. Se você tem amor, você tem saúde gerando o seu bem-estar. Tá? Essa saúde e bem-estar que eu coloquei, o DS3, até hoje, todos os meses, no meu canal no YouTube é o mais assistido. Então eu resolvi colocar mais material sobre isso. Tá, primeiro a gente veio o aspecto psicológico, agora vamos ver o aspecto físico. Vamos colocar aqui. O que é que o amor gera no aspecto físico? Ele causa um aumento da frequência cardíaca e uma sensação de calor. Tá, mas não é direto, tá? O aumento da frequência cardíaca direto causa arritmia cardíaca, cientificamente falando, e aí pode gerar um problema. A sensação de calor, relaxamento muscular, ajuda a relaxar a musculatura e até melhora na saúde geral, saúde e bem-estar geral devido à redução do estresse. O amor ajuda a reduzir o estresse. Eu estou estressado, ajuda a reduzir o estresse. Aspectos químicos, que a pessoa não sabe é que são as necessidades, tá? A pessoa tem a necessidade fisiológica X1, X2 e a X3, que é o amor, fazer o amor. Você faz amor com a sua esposa, você fica mais relaxado, você aumenta o nível de ocitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do amor, fica mais amoroso,
e é uma necessidade fisiológica. Tá, agora, cientificamente falando, agora vamos para cá. Isso é medicina e biomedicina. O aspecto o amor gera aspectos químicos. O que é aspecto químico? Liberação de neurotransmissores como dopamina. Dopamina é uma substância que alivia a dor e gera uma sensação de prazer e motivação, tá? Eu tenho umas cadeiras também em biomedicina, tá? Em bioquímica. Então, a ocitocina é conhecida como hormônio do amor, que gera vínculo, tá? É quando você tem amor no coração, faz amor, gera amor, ele vai gerar esses aspectos químicos aqui. Essas reações químicas vão acontecer dentro da pessoa, mas pode ver que todas as reações elas são positivas. Então existe sentimento positivo e sentimento negativo. A gente vai passar agora para o negativo, né? Conhecido como hormônio do amor que gera e serotonina. A serotonina nada mais é que uma substância gerada, seria o resíduo do cérebro que sai pelo ouvido, que também é bem amargo, ele dificulta, ele protege com que as bactérias não ajudem a inflamar e infeccionar o ouvido para chegar ao cérebro. Essa serotonina é a famosa cera de ouvido, tá? Que ela é uma proteção para os ouvidos e para o próprio cérebro. E essa serotonina, ao aumento da geração dela, melhora no sono, contribui para o equilíbrio emocional. Entendeu? Você dorme bem, você tem equilíbrio emocional bem. Você dorme pouco, você vai ficar um pouco desequilibrado emocionalmente. O sono ele causa muito transtorno. A insônia e a falta de sono ele causa muito transtorno. Além disso, a feniletilamina. A feniletilamina, tá? Estudei sobre isso em química, pode intensificar a sensação de paixão. Vai dar aquela intensidade, né? Sabe aquela sensação de paixão, de agarrar, de beijar, de ficar dando cheirinho e tal. Esse hormônio aqui chamado feniletilamina, ele tem essa função no corpo. Então, o teu corpo vai desencadear esse aspecto psicológico, físico e químico para gerar todos esses benefícios para ti. Então, diz assim: o amor é poderoso, é transformador, age no coração e no cérebro, mudando o comportamento. E no cérebro, ativa as áreas relacionadas à sensação de prazer e bem-estar, recompensa o vínculo emocional. Prazer, bem-estar, recompensa e vínculo emocional. Tá? Os principais efeitos do amor no ser humano. Quais são os principais efeitos do amor no ser humano? Você vê que tudo que o apóstolo Paulo fala lá, em saúde e bem-estar, vai cair aqui, né, sobre emoções, sentimentos. Assim, ó, neurotransmissores e hormônios. Os neurotransmissores, eles trabalham no sistema nervoso diretamente indo para o cérebro. Então, vai trabalhar com esses neurotransmissores e os hormônios que é produzido pelo corpo. O amor libera dopamina, que gera prazer e motivação, oxitocina, que fortalece os vínculos emocionais, serotonina, que regula o humor e a ansiedade. A pessoa fica bem-humorada e a ansiedade ela é regulada, você não vai ficar mais ansioso. Então, aqui, cria também um sistema de recompensa. O cérebro ativa circuitos semelhantes aos envolvidos em vícios, tornando o amor uma experiência intensa e envolvente. Então, o sistema de recompensa que o cérebro ativa, circuito semelhante envolvido em vícios, tornando o amor uma experiência intensa e envolvente. Só que isso aqui é um sistema de recompensa natural. Não fala que diz que quando a pessoa também é viciada, também proporciona isso aqui, só que tem uma diferença. Isso aqui é gerado de dentro para fora. E o vício que você utiliza é de fora para dentro. Aí causa dependência química, ok? Então, redução do medo de estresse. Para depois pensar, mas isso aqui ó, é a mesma coisa do amor. Não é bem assim, não. Redução do medo e estresse. O amor pode diminuir a atividade da amígdala, reduzindo a ansiedade e aumentando a sensação de segurança. Mudanças comportamentais. As pessoas que estão amorosas, bem amadas, apaixonadas, elas tendem a se sentir mais motivadas para tudo, para andar, para caminhar, para trabalhar, confiantes e dispostas a se conectar emocionalmente com as outras pessoas, tá? Ela consegue se conectar emocionalmente com as outras pessoas, tá?
Tá? Então, tudo isso que a gente falou foi sobre o amor, os benefícios que ele causa, e o amor é um sentimento positivo. Só que lá no apóstolo Paulo que a gente viu, ele fala sobre o ódio, que é um sentimento negativo. Então tá aqui, é negativo, ele traz malefício, traz até câncer para a pessoa. Ó, o ódio é um sentimento intenso de aversão ou repulsa, frequentemente acompanhado por hostilidade e desejo de causar mal a algo ou a alguém. Ele pode surgir por diversas razões, como experiências negativas, injustiças percebidas ou diferenças ideológicas. Em um contexto psicológico, o ódio pode ser prejudicial tanto para quem sente quanto para quem é o alvo, pois pode alimentar conflitos, ressentimentos e até a violência. Olha o que é que interessante aqui, cara. Ele frequentemente acompanha hostilidade, desejo de causar mal a alguém, por diversas razões, experiências negativas, tá? E diferenças ideológicas. Tá? O ódio ele vem junto com o ciúme, ele vem junto com a ambição. E o ódio, o ciúme e a ambição são sentimentos negativos. O ódio ele causa a inveja, o ódio ele vem junto com a inveja, ciúme e ambição. Ele não vem sozinho, não, ele vem com um pacote, tá? Ele vem com um pacote. Como psiquiatra bíblico, eu afirmo para você que ele vem com um pacote, tá bom? Por outro lado, entender o ódio também pode ser um passo para combatê-lo, promovendo empatia, diálogo e respeito entre as pessoas. O ódio pode ter impactos profundos no corpo e na mente. Psicologicamente, ele pode levar a sentimentos de ansiedade, ele aumenta o ódio, o amor, ele é o contrário, ele regula tudo isso, tá? Ele regula tudo isso, tá? Pode ter impactos profundos no corpo e na mente, psicologicamente. Ele pode levar a sentimentos de ansiedade, estresse e depressão. Então, o ódio, ele pode trazer, muitas vezes, o pacote aumenta, ele já junta o ódio junto com a tristeza, tá? E aí esse estresse e essa tristeza pode se intensificar e intensificar-se e gerar uma depressão, que a depressão é uma doença que mais mata hoje em dia no mundo, além de alimentar pensamentos obsessivos e comportamentos agressivos. Pensamentos obsessivos, que são psicopatas e que pensam desse jeito, tá? E comportamentos agressivos. Então, a pessoa tem pensamentos maus constantemente e comportamento agressivo, tem que se cuidar. Isso aqui é o ódio que está implantadinho lá dentro do coração, tá? A raizinha do mal. Quimicamente, tá? Agora a gente vai falar que isso aqui é psicologicamente, agora a gente vai falar aqui quimicamente, tá? Psicologicamente a gente falou sobre isso, agora vamos falar quimicamente. O que é que acontece? O ódio pode aumentar a produção de hormônios do estresse, a pessoa ficar super estressada, como o cortisol, tá? É um hormônio do estresse. E a adrenalina, que é gerada no coração, tá? Que pode afetar negativamente. O ódio é um sentimento negativo, o sistema imunológico e cardiovascular. Então, ele pode causar um AVC, ele pode causar um derrame, porque ele vai afetar negativamente, aumentando e alterando todo o sistema natural do teu corpo, tá? Quimicamente. Então, o sistema imunológico e cardiovascular. Bom, agora vamos ver aqui fisicamente. Diz o seguinte, fisicamente, ele pode causar tensão muscular, sabe quando você não consegue relaxar, fica com o corpo todo duro, rígido. Ele pode causar dores de cabeça intensa, ou normal, ou é aumentando essa dor de cabeça. Problemas gastrointestinais, problema no abdômen, tá? E até aumento da pressão arterial. Né? A pessoa diz assim, fulano tem a pressão alta, tá? Então, a sementinha do ódio está lá guardadinha no coração. Quem não tem a sementinha do ódio tem a pressão normal ou baixa, mais alta não. Se não for gerenciado, o ódio pode se tornar um ciclo prejudicial, afetando a saúde mental e física da pessoa. Buscar formas de lidar com esse sentimento, como terapia, meditação, atividades relaxantes, pode ajudar a reduzir seus efeitos negativos. Tá? Então, isso é. O ódio afeta a pessoa em diferentes níveis. Então, vamos ver aqui como ela afeta a pessoa. No aspecto psicológico, pode gerar sentimento de raiva intensa,
ressentimento e hostilidade. Em longo prazo, pode levar a ansiedade, depressão e até transtorno de personalidade. A pessoa ora, uma pessoa calma para casa, de repente ela vira uma pessoa agressiva. Aspecto físico. O que é que o ódio causa no aspecto físico da pessoa? O corpo reage ao ódio com tensão muscular, aumento da pressão arterial e problemas gastrointestinais. O estresse prolongado pode enfraquecer o sistema imunológico. Aspecto químico. O ódio desencadeia a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina, que aumentam o estado de alerta e podem causar desgaste físico e mental. Desgaste físico e mental. Se não for controlado o ódio, pode se tornar um ciclo prejudicial. Estratégias como terapia, meditação, atividade em ação pode ajudar a reduzir os seus efeitos. Tá. Então, a ênfase nesse texto, tá, era sobre as emoções, o sentimento do amor e o ódio, o positivo e o negativo, que vem com combo, o ódio vem com combo, tanto o amor vem com combo positivo, como o ódio vem com combo negativo, né? E depois a gente vai continuar falando sobre mais sentimento, tristeza, alegria, positivo, tristeza, negativo, psicologia. Tá, o que eu vou ressaltar aqui é o seguinte, vamos lá, vamos colocar o amor aqui e vamos terminar bem bonito. O que é que eu vou ressaltar aqui? Bom, eu estudei para psicologia, eu estudei psicologia, como é que se diz? Fui cobaia de mim mesmo, fiz várias experiências físico-químicas e emocionais comigo mesmo, já passei por várias situações onde fui provado nesse sentimento. E quando você começa a conhecer bem esse sentimento, como que ele é causado, como que ele funciona, como que a gente tem ele naturalmente, a gente começa a ter o poder de controlar, né? Ah, não, estou nervoso, estou com a mão tremendo, fiquei com raiva de fulano, isso não é só raiva, é um combo, vem com ódio. O ódio está juntinho ali da raiva, né? A raiva pode virar ódio, o ódio pode virar raiva, é um combo. Então tem tudo isso aí. Tá, onde eu quero deixar claro agora no final desse assunto é que todos esses temas aqui que a gente está falando está ligado à saúde e bem-estar. O que é que eu faço como cientista, tá? Como cientista. Eu faço o seguinte, li também muitos livros de Jean Piaget que falava sobre, era psicanálise, cara. Psicanálise é emocionante. Para quem gosta de aprender, ler, estudar, dá uma lidazinha lá em Jean Piaget, psicanálise e outros psicanalistas, é sensacional. Apesar da Bíblia já falar isso, e tirar de lá para poder escrever o livro dele, tá? Então, é, então, o que é que a gente ressalta aqui? A gente fala sobre saúde e bem-estar, fala sobre psiquiatria, psicanálise, psicologia, saúde mental e tudo mais, tá? Mas aonde eu quero deixar uma mensagem bem profunda aqui? Tudo isso existe por um motivo. A ordem natural da vida, a ordem natural do universo, a ordem natural das coisas. Se você muda o sentido natural das coisas, em vez de você alimentar o amor, você começa a alimentar o ódio, a incentivar o ódio, a influenciar o ódio, tanto em você como nas outras pessoas, esse ódio ele pode retornar. Tem um ditado que diz assim: o feitiço volta contra o feiticeiro, ele retorna para o feiticeiro ou para a feiticeira. Ele pode retornar contra a pessoa. E aí você vai ser vítima do seu próprio ódio. E a Bíblia diz que tudo que planta colhe, há uma recompensa para tudo de bom que você faz. Quando você começa a alimentar o amor, tá? Esse amor ele se expande. Quantas vezes eu já não fiz o bem para pessoas que eu nem conhecia, eu nem sei se era do bem, se era do mal, se era do ódio ou se era do amor, né? E, e como é que se diz? E outras pessoas, aquela pessoa que eu pratiquei o bem nem me retribuiu, talvez nem pagou bem com mal, né? Ou às vezes pagou bem com mal. Mas outras pessoas que eu nem conhecia me retribuiu com amor. Então, aqui se faz, aqui se paga. Não tem depois nem amanhã. Vai pagar aqui, tá? E o mais interessante de tudo isso, é que existe um equilíbrio, uma balança equilibra, não só no peso para pesar o quilo, não só
na Terra para ela funcionar. Existe um equilíbrio mental, existe um equilíbrio psicológico, existe um equilíbrio do nosso corpo. Quando ele está funcionando bem, tudo está equilibrado. Quando ele começa a ter uma disfunção, a funcionar mal, é, isso aí vai haver um desequilíbrio. Por exemplo, você que tem ódio, tá? A partir de hoje, pode ter certeza que a doença que é considerada como maldição, a diabetes, ela pode ser gerada pelo ódio, alimentar o ódio, incentivar o ódio, influenciar o ódio. Como assim? Todo açúcar que a gente alimenta, o doce que a gente produz, um órgão do nosso corpo, eu não vou entrar em muito detalhe cientificamente para as pessoas poderem entender. O órgão do nosso corpo, ele começa a produzir a insulina, que é o tanto que entra de açúcar. A insulina é uma balança, açúcar, insulina. A insulina equilibra aquele açúcar. Se aquela insulina diminui porque o cara está com raiva, com ódio e afetou o sistema nervoso e emocional da pessoa e o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, ele vai parar, né? Os órgãos vão parar de produzir aquela insulina, aquele açúcar vai aumentar. E quando aquele açúcar aumenta, gera a diabetes. A diabetes é uma doença do mal. Alguma coisa está errada, né, para poder gerar diabetes, ok? Então, então, para que é isso? Para a gente entender onde a gente está errando, para a gente poder se corrigir. A pessoa que entender e não quiser se corrigir é o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer da vida. A gente não está aqui para forçar nenhum. Eu, como um professor, um tutor, um instrutor em várias áreas, eu estou aqui para mostrar o que é real e ensinar o que é real. Aqueles que quiser seguir, sintam-se à vontade. Aqueles que não quiser seguir, cuidado com a crítica, porque você não vai estar criticando a mim, você vai estar criticando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém criticar a palavra de Deus para sair ileso. Tá? Então, esse é o assunto de hoje. Tá? Então, aqui, ó, em nome do Pai, do Filho e do Santo Receptor, glória, aleluia, amém. Que Deus abençoe a todos aqueles que querem a bênção, o amor de Deus e a paz esteja para todos nós. E esse assunto aqui vai ficar maravilhoso.